Obrigada por se juntar à nova igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato@novaig.com.br. Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br/doe. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova, que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br/loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. E essa é a terceira semana que a gente está pregando sobre essa ousadia e confiança para romper limites. A gente precisa tomar posse, entendimento disso, porque muitas vezes nós ficamos limitados por limitações que não foram impostas por Deus. Limitações que foram impostas muitas vezes até mesmo pelos nossos próprios pais. Muitas vezes por amigos, por parentes, pela sociedade, dizendo que você não consegue, que você não pode, porque você não tem os títulos, porque você não tem os diplomas, porque você não tem os cursos, porque você não tem a grana, porque você não tem a influência, porque você não tem a inteligência, você não tem a criatividade, e tantas coisas vão sendo ditas, e a gente vai recebendo, e vai recebendo, e vai ouvindo, e vai acreditando naqueles, e a gente cria uma série de barreiras, uma série de limites, uma série de fronteiras, que precisam ser rompidas. Sabe, no tempo aí, do início das viagens de trem, os cientistas acreditavam e declararam para todo mundo que se um trem andasse numa velocidade acima de 30 km por hora, que era na época das charretes, era uma velocidade quase que inimaginável, as pessoas dentro do trem, elas começariam a sangrar por nariz, ouvido e morreriam. Até que alguém resolveu andar a 35 km por hora. Não aconteceu nada, foi a 40, a 50, e hoje a gente anda na Europa em trens que andam a 300 km por hora. Você pega um trem, o trem bala, para ir de Paris a Londres, ou de Londres a Paris, você vai a 400 km por hora. Né? E o trem sequer anda em cima de trilhos. Ele tem um trilho, que é na verdade um trilho de cerâmica, que desenvolve lá uma força magnética, e ele flutua. Ele nem pode sair, não consegue sair do trilho, ele não desvia. Pode balançar que ele não desvia, ele vai ali e balança menos do que avião. Não tem turbulência. Você senta ali, você vai, uma maravilha. E na classe econômica é melhor do que a classe A dos aviões. É servido um almoço com um talher de prata, aleluia. E não balança, não saculeja, não derrama Coca-Cola, né? Não vem aeromoça, para de comer, cinto de segurança, tribulação, que é turbulência, né? Turbulência é tribulação, sinônimo de tribulação, nos ares. A 400 por hora, ninguém morre. Quando as barreiras, elas existem para ser rompidas. Sabe, no ano em que o primeiro ser humano correu 1 milha abaixo de 5 minutos, se dizia, é impossível quebrar a barreira de 5 minutos numa corrida de 1 milha. Até que um americano chamado Roger Bannister, que inclusive era nome de um personagem do desenho chamado Jonny Quest. Quem conheceu Jonny Quest? Pô, o desenho mais maneiro que existe, não tem mais isso na televisão. Meu Deus do céu, as crianças de hoje estão perdendo. Coisa mais legal, que um dos heróis do filme era o Roger Bannister, e era o nome de um corredor olímpico, que foi o primeiro camarada a correr abaixo de 5 minutos 1 milha. Quando ele quebrou essa barreira, no mesmo ano, mais 5 caras quebraram o recorde da milha. No mesmo ano, porque os caras viram falando, caramba, então é possível quebrar esse recorde? E de lá para cá, hoje em dia não há ninguém. O atleta mais medíocre corre 1 milha tranquilamente abaixo de 5 minutos. Qualquer um. Mas foi preciso que alguém acreditasse que era possível e conseguisse romper essa barreira, dessa crença, que era uma crença errada, mas que limitava até mesmo os melhores atletas do mundo. Foi preciso que alguém cresce para romper essa barreira, para que depois todo mundo viesse atrás e rompesse. Você pode romper barreiras, você pode superar limites, mas você precisa de ousadia e confiança para romper limites. E o título dessa mensagem de hoje é Dando Ouvidos à Palavra da Fé e da Graça. Entenda só o seguinte, a Bíblia, ela começando em Gênesis, ela vem
falando a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus, até que no último livro, no livro do Apocalipse, Jesus repetidamente faz uma afirmação: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem à igreja. Até então, você uma vez ou outra ouve esse tipo de afirmação na Bíblia, mas quando chega no final, é como se Deus estivesse dizendo: se até agora você não deu ouvidos, desperta, ó tu que dormes. Acorda e dê ouvidos. Aquele que tem ouvidos, ouça. Dê ouvidos à palavra de Deus. E ele repetidamente faz isso para chamar a atenção. A gente precisa dar ouvidos à palavra. A palavra, não a qualquer palavra, mas a palavra da fé e da graça. Romanos 10:17 diz para nós: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa aqui é a versão revista e atualizada, só que foi lançada agora a versão revista e atualizada. Uma atualização da atualização. Só que eu acho que eles só lançaram, por enquanto, é o Novo Testamento com Salmos e Provérbios. A Sociedade Bíblica está lançando isso agora, eu ganhei de presente. Denise foi pregar lá na Sociedade Bíblica e o presidente da sociedade deu de presente para ela, que não foi para ela, foi para mim. Embora esteja na mão dela, mas ele deu para mim. E essa versão, ela tem uma linguagem mais contemporânea. Foram tirados aqueles vós, tu, porque tem umas coisas nessa linguagem mais antiga que as pessoas nem entendem. Há, por exemplo, um salmo que diz: ao som das, ao fragor das tuas catadupas. Ao fragor das catadupas, eu já vi gente pregando sobre o fragor das catadupas. Nem o cara que estava pregando sabia o que era, nem quem estava ouvindo. E todo mundo dizendo aleluia, amém, e todo mundo: o que é o fragor das catadupas? E fragor das catadupas simplesmente significa ao som das cachoeiras. A tua voz é como o som das cachoeiras, ao som das cachoeiras que lembram o som da tua voz. Isso e aquilo acontece ao fragor das catadupas. Aí o sujeito fica desnorteado, sem saber que diacho de fragor é esse, que catadupas são essas. É só o som das cachoeiras que lembram a voz de Deus. Então, essa nova versão, a revista e atualizada, diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso aqui é exatamente, literalmente, como está escrito no original em grego. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Eu sei que tem uma versão ou outra que diz: e assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Mas no original a palavra grega não é theos. Theos é Deus. A palavra que está no original é Christos. E Christos é a palavra de Cristo. Qual é a diferença? A palavra de Deus é toda a palavra. Mas a palavra de Cristo é a palavra da nova aliança. É a palavra da fé e da graça. A palavra de Cristo é a palavra que se refere à nova aliança. E nós somos gente da nova aliança. E essa palavra, esse verbo ouvir, no grego é akoi. A fé vem pelo akoi da palavra de Cristo. E esse verbo akoi vem de akuo, e tanto akoi como akuo significa ouvir e compreender o que foi ouvido. Não é só o ato mecânico de ouvir. É possível ouvir e não entender? Se, por exemplo, eu convido aqui um pregador japonês, ele prega em japonês, não tem quem traduza, você vai ouvir, não vai? Mas vai entender? Bem provavelmente não. É bem provável que não vai entender. Então, não é a mecânica de ouvir simplesmente. É o ouvir e compreender o que foi ouvido. E é preciso que você entenda que exatamente agora há uma disputa, há uma luta no mundo espiritual. Nesse momento agora, há uma disputa pelos seus ouvidos. Isso acontece o dia inteiro. Mas em especial, quando você está ouvindo a palavra, há uma disputa pelos seus ouvidos, não por parte de um pastor, por parte de uma igreja ou outra. Essa disputa também existe, infelizmente. Mas a verdade é que no mundo espiritual há uma disputa pelos seus ouvidos. Por quê? Porque o diabo sabe que quem conquistar os seus ouvidos, conquistará o seu coração. Muitos de nós aqui foram apaixonados por um professor ou por uma professora por causa da maneira e das coisas que aquele professor ou aquela professora dizia.
Não é verdade? Caramba, aquele professor é demais, porque a maneira como ele explica, a maneira como ele fala e tal. Aqui na igreja existem exemplos disso de casais, que quando eu olho, existem muitos aqui hoje agora. Você olha a mulher linda, e o cara, feio que dói. Aí você olha para aquele casal, você fala, como é que pode esse cara feio desse jeito ter conquistado essa mulher tão linda? O camarada até às vezes já meio careca. Mas como é que pode um cara feio, desengonçado desse, conquistou essa mulher tão linda desse jeito? É porque, na verdade, o camarada é feio, mas quando ele se aproximou, quando ela ouviu de primeira vez, nem impressionou. Mas o camarada foi chegando, foi puxando uma conversa, de repente estava no restaurante, estava numa festa, e aí faz aquela voz, ele imposta aquela voz de locutor de FM. Simpatizei demais com você, gostei demais da sua pessoa, e gostaria de conhecê-la um pouco mais, porque realmente você está tão lindamente vestida. Onde você fez essa chapinha? Ficou muito bem. Caramba, com aquele vozeirão, aí derreteu, conquistou o ouvido. O próximo passo é o coração. Ganhou o coração. Conquistou o ouvido, ganhou o coração. E essa é a disputa no mundo do espírito, pelos seus ouvidos. Por isso Jesus chama a atenção, aquele que tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito Santo fala, direcionando o seu coração. Ouça aquilo que a palavra de Deus diz. Aquele leproso que nós citamos aqui na semana passada, quando eu falei sobre o Sermão do Monte, Jesus, os capítulos de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, o Sermão do Monte, aquele leproso que foi curado por Jesus, no capítulo 8, quando Jesus termina o sermão, ele desce o monte, ele cura aquele leproso, ele ouviu o Sermão do Monte, mas o sermão em si não pôde curá-lo. Aí eu pergunto o seguinte, o que o leproso ouviu que gerou nele fé para pedir cura a Jesus? O que aquele camarada ouviu que tocou e movimentou o coração dele, que ele disse, a hora é agora. Jesus está descendo o monte, eu vou aproveitar e vou pedir cura a ele agora. Se ele só tivesse ouvido a lei, se Jesus tivesse proclamado de cima do monte pragas e maldições, aquele homem, ele não iria a Jesus pedir por cura, ele daria a meia volta e sairia correndo. Mas o que ele ouviu ali, que despertou nele a coragem, a ousadia para ir a Jesus e pedir por cura? Deixa eu mostrar para você qual é a estrutura do Sermão do Monte. O Sermão do Monte ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte do Sermão do Monte começa falando de esperança. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os pacificadores e tal, mas os verbos todos estão no futuro, porque eles serão consolados, porque herdarão a terra, mas tudo no futuro. Verbos no futuro são verbos que falam de esperança. Alguém profetiza para você, você será muito rico. Bom, fica na esperança. Não é algo que vai concretizar amanhã, mas é uma esperança. Caramba, olha, eu estou aí crendo que eu vou. É uma esperança. Algo que está na esperança. Jesus começa falando sobre a esperança que o reino de Deus e a palavra de Deus provoca no coração de quem ouve. Mas em seguida, ele começa a mostrar a lei no seu mais alto padrão. Olha, se vocês têm dito isso e aquilo sobre a lei, vocês têm interpretado a lei assim e assado, mas eu digo que se você somente olhar para uma mulher com um olhar malicioso, você já adulterou com ela. Se você somente cobiçar o carro do seu vizinho, você já roubou. Então ampute a sua mão direita, arranque o seu olho direito. Jesus mostra o padrão da lei, não segundo as limitações do homem, não segundo os interesses que os fariseus colocavam para facilitar a interpretação da lei e o cumprimento da lei. Ele mostra a lei no seu mais alto padrão e ele prova com isso que é impossível alguém encontrar acesso a Deus através do cumprimento da lei. E aí a terceira parte, o que Jesus está dizendo? Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os humildes, os perseguidos, os pacificadores, os humildes e tal, mas não com base na lei. E aí ele mostra a terceira parte, Jesus progride para mostrar a graça. E aí o final do sermão, a terceira parte, Jesus diz, não andeis
ansiosos de coisa alguma, porque o vosso Pai Celeste, olha só como é a graça. Primeiro ele apresenta o Deus da lei, mas quando ele fala sobre a graça, ele apresenta um Pai, porque o vosso Pai Celeste sabe de tudo que vocês precisam. Olhem só para os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olhem para os pássaros, eles não semeiam, não colhem, mas Deus sustenta a cada um deles. Vocês valem muito mais do que os lírios, vocês valem muito mais do que plantas, vocês valem muito mais do que pássaros. O Pai vai cuidar de vocês. Não fiquem perguntando o que nós vamos comer, o que nós vamos viver, o que nós vamos vestir. O Pai sabe que vocês precisam de todas essas coisas e Ele vai conceder. Quando esse leproso ouve isso, ele diz: então para mim tem esperança. Porque Jesus está falando sobre um Deus que é Pai, que supre as necessidades. E isso desenvolveu. A fé vem pelo ouvir. Aquilo que ele ouviu produziu a ousadia e a coragem para ir até Jesus e pedir por cura. Aquele leproso não pode ser curado pela lei, mas Jesus começa o Sermão do Monte mostrando que havia uma esperança para aqueles que, como leprosos, estavam cansados, sobrecarregados e oprimidos. Na segunda parte do sermão, Jesus mostra que aquela esperança não se cumpria na lei, mas na terceira parte do sermão, Jesus mostra como as bem-aventuranças encontram seu cumprimento na graça. Ele prova isso e mostra isso. No mundo espiritual existe uma luta enorme sendo travada agora mesmo pelos seus ouvidos. E é importante saber o que você tem ouvido, para quem você tem dado ouvidos. O crente, ele é bombardeado todos os dias com uma série de vozes. A Bíblia diz isso, que existem muitas vozes no mundo, todas elas clamando pela nossa atenção. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que no mundo há muitas vozes clamando pela nossa atenção. Aquilo que você para ouvir gera em você convicções. Muitos de nós têm convicções políticas hoje com base em coisas que foram ouvidas lá atrás no passado. E muitos de nós mudaram as suas convicções políticas hoje por causa de coisas que começaram a ouvir no presente. Há convicções que se formam no nosso coração, não se formam somente porque de repente alguém deu um bom livro para a gente ler, mas com base em coisas que nos disseram. O coração, ele vai sendo conquistado por aquilo que a gente ouve. Eu quero fazer 4 perguntas fundamentais para vocês sobre aquilo que você tem ouvido. São 4 perguntas que eu quero fazer hoje nessa manhã sobre aquilo que você tem ouvido, que são perguntas fundamentais. Primeira pergunta: o que você tem ouvido sobre Deus? O que você tem ouvido sobre Deus? Talvez a pergunta melhor seria: de todas as coisas que você tem ouvido a respeito de Deus, a qual delas você tem dado atenção? Para qual delas você tem focado a sua atenção? Para qual delas você tem sido seletivo em dizer: isso aqui é o real, isso aqui é a verdade sobre Deus, isso o resto aqui é conversa fiada? O que você tem ouvido a respeito de Deus? Eu sei que você diz: ah, pastor, mas eu venho aqui na igreja, eu ouço, eu sei disso, mas tem muita gente que vem aqui, ouve, mas depois amanhã liga a rádio para ouvir o debate. E no debate escuta cada pataquada, cada absurdo do tamanho de um bonde. Ou então liga para ouvir músicas evangélicas. Cuidado com as músicas que você ouve, porque música ensina mais doutrina para a gente do que pregação. Às vezes a pessoa sai com uma impressão, uma noção, por causa de uma música. Eu ouvi uma música, uma vez uma letra, foi o dia que eu desisti de ouvir rádio evangélica, foi naquele dia, há anos atrás, no carro, e eu não me lembro a música muito bem, mas aquilo impactou meu coração, que eu gravei mais ou menos o que a letra dizia. A letra dizia que, meu irmão, não desista, fica firme. Eu comecei ouvindo aquilo, eu falei: a música começou legal, poxa, uma música de animação, de encorajamento, fica firme, porque quem sabe hoje, o anjo canta a tua senha. Aí eu ouvi e falei: meu Deus do céu, o anjo cantar assim. Quer dizer, a imagem que aquilo passou é que lá no céu tem aquela mesa com aquela roda, né? E o anjo está rodando. E ele de repente para, aperta aquela alavanca, cai a bolinha e o anjo canta a senha. 3.787. Aí você bateu na trave. 3.786, cara, quase. Ah, eu tinha pedido cura, mas não vai ser dessa vez, porque não foi a minha senha que o anjo cantou. Eu desliguei o rádio e falei: nunca mais eu ouço.
parei, acabou. Porque isso traz uma imagem de que Deus é um Deus que de vez em quando Ele abençoa, mas pode ser que Ele mande um raio na sua cabeça. Às vezes Ele cura, quando dá na telha, às vezes não. Depende do humor dele, sei lá o quê, um monte de coisa. Então, o que você tem ouvido sobre Deus? Sabe, aquilo que você ouve sobre Deus, a respeito de Deus, pode fazer toda a diferença entre uma vida vitoriosa, uma vida de milagres e uma vida de fracassos, de escassez e de aprisionamento. Aquilo que você ouve sobre Deus pode fazer toda a diferença entre esses dois polos aqui, uma vida de vitória ou uma vida de fracassos. Uma vida de liberdade ou uma vida de aprisionamento. Com base naquilo que você simplesmente ouve. Com base naquilo que você simplesmente ouve. Sabe, não é a questão, eu volto a dizer, não é a questão de você ser membro da Nova e ter ouvido aqui, é porque às vezes a pessoa ouve aqui, ouve ali, ouve acolá, faz uma salada russa, e no final das contas, fica como o apóstolo Tiago diz, aquele camarada que ouve, e acaba sendo como a onda do mar, que vai e volta, e ele diz, não pense essa pessoa que de Deus receberá alguma coisa. Não recebe nada, porque é uma pessoa inconstante na sua fé. Ela precisa se firmar. Ensinos que tentam mostrar quem Deus é, por uma perspectiva da velha aliança, sempre acabarão por transmitir uma imagem errada. Eu preciso me lembrar todo santo dia, eu e você não somos gente da velha aliança, nós somos gente da nova aliança. E é impressionante, nas igrejas que a gente visita, que eu vou, que eu ouço o que as pessoas dizem, o que os pastores pregam, quando eu vejo no YouTube pregações de certas igrejas, eu dou uma olhada para saber o que está acontecendo por aí, eu vejo que 99,9% das igrejas nesse país, os pastores ainda não caiu a ficha de que nós estamos na nova aliança. Fazem uma misturada, uma salada da nova com a velha. Quem é que senta numa mesa e a pessoa serve para você uma salada e diz assim, rapaz, essa salada aqui é especial, muito boa. Por quê? Porque eu juntei alfaces que eu comprei hoje com essas outras aqui que eu comprei 2 anos atrás. Você come essa salada? Você inventa uma desculpa, rapaz, olha, não estou bem para comer alface hoje. Eu tenho alergia à alface. Se eu comer, eu posso parar no hospital. Então não vou comer. Porque você misturou velha com nova. E na maioria das igrejas o que eu vejo é que é uma confusão, um desconhecimento do que é a nova aliança. E as pessoas precisam, quando elas apresentam Deus com base na antiga aliança, elas não estão levando em consideração o fato de que quando a nova aliança entrou em vigor, fez com que a velha aliança se tornasse para nós um conjunto de sombras e tipos que apenas apontavam para a realidade atual, que é a nova aliança. É importante ler o Antigo Testamento? No Antigo Testamento está a velha aliança? Sim, mas eu preciso dos óculos, eu preciso da visão da nova aliança para interpretar a antiga. Se eu não tiver isso, eu vou criar absurdos. Eu vou criar doutrinas que já não são doutrinas, que eram doutrinas para o Antigo Testamento, mas que já não são mais para o Novo Testamento, para a nova aliança. Eu vou insistir em coisas que já passaram. A imagem de um Deus irado, como um juiz que pune, que derrama sua ira sobre os desobedientes, ficou para trás, na velha aliança. É preciso que a igreja entenda isso. Esse perfil não é um perfil irreal. Essa era a maneira como Deus se relacionava com as pessoas na antiga aliança, por causa de uma interface chamada lei. Então a lei previa que se a pessoa desobedecesse, Deus iria manifestar a sua ira sobre a vida da pessoa, e ela teria maldições, mas essa característica aqui, ela ficou para trás, porque Jesus cumpriu a lei. Os dons ministeriais, até os dons ministeriais mudaram por causa da lei. Na antiga aliança, o profeta determinava, na nova aliança, ele confirma. É diferente, na antiga aliança o profeta dizia, eis que o Senhor te diz, em 3 dias se você não se consertar, você vai morrer. E o sujeito não se consertava e ele morria. Na nova aliança, aquele que tem o dom profético, você quer entender o dom profético? Olhe para a vida do pastor Bené, que não é pastor, é profeta. E você vai entender o que é o dom profético. O dom profético não determina, ele pode confirmar.
mas não determinar. Alguém que chega para você e vai dizer, eis que assim o Senhor te diz, você é isso e aquilo, aquilo outro, vai sofrer isso, aquilo outro, acidente, blá, 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 blá. Ou até coisas positivas, você vai ter uma viagem para a Europa, isso aí você tem que entender, isso vem na verdade da carne, porque hoje Deus não revela nada a um profeta qualquer, sem primeiro falar com você. Porque o verdadeiro e genuíno Filho de Deus é dirigido pelo Espírito Santo de Deus e não pela boca de profeta A, B ou C. No Antigo Testamento funcionava de um jeito. Por quê? Porque as pessoas não tinham o Espírito de Deus. Elas eram velhas criaturas, elas tinham somente a velha natureza. Então Deus precisava de alguém para mandar o recado. Hoje você é templo, você é casa do Espírito Santo. Amém? Você hoje é casa do Espírito Santo. Deus fala com você. Deus pode enviar um profeta que confirme? Pode. Pastor, e se o Espírito não falou comigo e o profeta falou? Se o Espírito Santo confirmar no meu coração, amém. Se não confirmar, vai ficar numa prateleira, porque Deus no Antigo Testamento diz o seguinte, quando vier alguém e disser alguma coisa em meu nome, e aquilo finalmente se cumprir, fui eu que disse. Se não se cumprir, é falsa profecia, apedrejai-o. Se tivesse valendo a velha aliança como muitos querem, tinha muito profeta aí que ia ficar de boca fechadinha. Não ia sair por aí, o Senhor te diz, o Senhor te diz, o Senhor te diz. Porque não aconteceu, profeta, ó, 1 mês, não aconteceu. Assim o Senhor te diz, teu relógio não é o mesmo que o meu. Espera mais 20 anos, que dá tempo de eu vazar. Mas muitos ainda preservam essa imagem de um Deus irado. Por um lado, isso é fruto da carne. Isso é fruto da religiosidade. Quando eu digo da carne, eu digo de religiosidade. Religiosidade nada mais é do que fruto da carne. Essa tentativa de perpetuar essa imagem de um Deus irado é fruto de religiosidade, ou seja, é fruto da carne. Ou ela é fruto de uma manipulação, porque é muito mais fácil você manipular e dominar as pessoas pelo medo. É muito mais fácil do que você dizer, seja dirigido pelo Espírito. E meu irmão, presta atenção, porque essa manipulação, ela está presente hoje nas igrejas. Está presente nas igrejas hoje. Há igrejas onde existe uma pirâmide de liderança que não tem nada de errado, que é o líder, depois o vice-líder, primeiro o vice-deus, depois o vice-vice-deus, líder não sei das quantas, líder de célula e tal. E em muitas igrejas acontece isso, o camarada compra um carro novo e ele recebe uma bronca. Como é que você comprou um carro? Que carro é esse que você comprou? Um Civic novo, branco pérola. Como é que você se atreve a comprar um Civic novo 0 km, quando o seu líder tem um Honda Fit 2010? Como é que você vai andar de carro novo? Não, devolve esse carro na agência, porque você não pode ficar acima dele, tem que ficar abaixo. E a pessoa, é verdade, o que são essas pessoas? São pessoas que quando vão para a igreja, deixam o cérebro em casa. Vai para a igreja e deixa o cérebro em casa. Eu fico admirado de ver como pessoas que às vezes têm formação. O cara é advogado, o camarada é engenheiro, o cara é um médico, mas parece que quando foi para a igreja, deixou o cérebro em casa e ele é manipulado de uma forma absurda. E ele se comporta de uma maneira espiritual que é uma maneira idiotizada. E aceita tudo. Por quê? Porque ele não entende que ele agora está na nova aliança. Ele não está mais numa estrutura de velha aliança. É inacreditável. O nível de manipulação que existe hoje não está longe, não. Aqui por perto tem igreja que funciona desse jeito. Você não precisa ir muito longe. Isso existe hoje, por incrível que pareça. Semana passada, um pastor estava me contando que ele estava presente numa igreja. Olha só a maneira de tirar a oferta. O camarada vai e vai pregar sobre dízimos e ofertas. Não era tirar a oferta, não. Pregação sobre dízimos e ofertas. O cara já começou chutando a canela. Está aqui, ó, Malaquias 3,10, vocês são ladrões. Vocês estão roubando a Deus. Tem muita gente que não é dizimista, que não é ofertante, e a Bíblia diz que vocês são ladrões, estão roubando a Deus. Foi na canela. Aí pregou sobre isso, ladrão. Depois que ele chamou o pessoal de ladrão, começou a dizer porque vinha maldição, porque quem rouba a Deus vai ficar debaixo de maldição, e o pessoal já estava todo mundo se segurando na cadeira. Aí no final o camarada disse assim, olha só, há um tempo atrás, Deus me mandou fazer uma oração. E Deus disse assim, você vai orar nas igrejas para aqueles que estão me roubando, que não são dizimistas, você vai orar para eu levar.
E ontem eu estava me preparando para essa mensagem, e Deus falou comigo para fazer essa oração aqui. Então olha só, menores de 14 anos, pode sair, mulheres grávidas, pode sair, porque eu vou fazer a oração. Vou fazer aquela oração agora. Quem não é dizimista, quem é ladrão, está roubando a Deus, vai morrer aqui agora. Pode fechar a porta aí. Saíram as mulheres, menores de 14 anos, apaga a luz. Apagou a luz, aí o clima todo mundo já... E o cara começou a orar. Na frente dessa pessoa que me contou a história, sentado, um homem de repente levanta, pum, caiu. A igreja toda, lá na frente uma mulher levantou, pum, caiu. Ficou aquele clima, aquela confusão, todo mundo morrendo de medo, todo mundo chorando, mulher chorando, todo mundo já desesperado e tal. Aí o camarada mandou acender a luz e falou assim, não, olha só, do mesmo jeito que Deus me deu autoridade para mandar matar, Deus me deu autoridade para ressuscitar. Ressuscita em nome de Jesus. Aí ficou de pé. Aí no final ele disse, não, olha, isso na verdade estava combinado, já estava combinado, mas é isso que vai acontecer se você não for ofertante. Então olha só, como a nossa igreja funciona no sistema dos 12, você vai ter que trazer uma oferta de R$ 1.200. Porque 12, né? 1.200. Não sei por que não era R$ 12. Por que não seria R$ 12? Por que não seria 120? Tem que ser 1.200. E olha, se você não tem dinheiro, não tem problema. Você vai chegar em casa, você deve ter em casa um avô, um parente qualquer aposentado, que pode pegar dinheiro emprestado por consignação e você vai trazer sua oferta amanhã, aqui traga o cheque. Quem não trouxer estará debaixo de maldição. Ixi, no dia seguinte choveu 1.200 lá. Você acredita que isso existe? Nos dias de hoje, existe. Gente que foi para a igreja, mas deixou o miolo na geladeira. Isso existe. Mas quem são essas pessoas? São pessoas que não conhecem a Deus pela perspectiva da nova aliança, porque quem prega, prega com base na mistura da velha com a nova. E essa misturada dá zebra, dá ruim, dá errado. E é isso que queima muitas vezes o filme da igreja. Há pessoas que estão no mundo, que você convida para ver a igreja, ela não quer porque ela já ouviu esse tipo de história. E ela não quer se misturar para ser mais um no meio dos idiotas. Então, como ela não quer ser mais um no meio dos idiotas, você precisa convencer a pessoa e dizer o seguinte, meu irmão, eu estou te convidando para ir na nova. Não estou te convidando para ir para qualquer lugar, não. Lá é lugar de gente inteligente, lá é lugar de gente esclarecida, de gente que vai à igreja e leva o cérebro junto, na cachola. Porque lá o crente é instruído para pensar, para refletir, para ir à palavra e conferir a verdade. Amém? E não engolir qualquer bodega por aí. Êxodo 20, de 4 a 6... Isso aqui é o segundo mandamento, ok? Deus está dando os 10. O segundo, ele diz para Moisés o seguinte, não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Até a 3ª e 4ª geração, até os seus bisnetos e trinetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Engraçado que o mandamento começa com a marreta da lei, mas ele dá uma dica da graça, né? A segunda parte. Quem desobedece, eu amaldiçoo, eu castigo, até a 3ª e 4ª geração. Até os bisnetos e trinetos. Mas aqueles que obedecem, eu abençoo por milhares de gerações. E na outra versão diz até 1000 gerações. Não é? Engraçado que no capítulo 32, quando Moisés cita esse versículo aqui, ele cita ao contrário. Olha só como é que Moisés diz. Moisés, essas tábuas da lei aqui, as primeiras, Moisés quebrou. Aí Deus manda ele fazer outra. E engraçado que as segundas, as primeiras, Deus fez, Deus tirou da rocha e deu para Moisés pronta. A segunda, Deus diz, Moisés, você vai lavrar as pedras. Você vai pegar martelo, cinzel, vai arrancar a pedra, vai moldar. Eu só vou passar e vou escrever. Mas você, porque a lei exige esforço. Aí Moisés tira as pedras, molda as pedras semelhantes à primeira. Aí quando ele vai receber, ele fica numa rachadura da pedra, para não ver a face de Deus, as pedras estão lá, e Deus quando passa, Moisés fica tão atônito, que ele cita esse segundo versículo aqui, esse segundo mandamento. Só que ele diz o seguinte, Senhor, Senhor, Adonai, Adonai, Deus, que é misericordioso, mas que não isenta o culpado,
e castiga o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Cara, ele primeiro citou a misericórdia e depois desceu a marreta da lei, porque era o que ele lembrava, porque a carne, ela não consegue se conformar ou aceitar muito bem a misericórdia. Você já reparou uma coisa? Que quando alguém recebe uma desgraça qualquer na vida, ela recebe e pensa que foi Deus que mandou. Quando ela recebe uma bênção, ela diz, nem acredito, gente. Não é possível. Se sumir dinheiro da sua conta, o diabo, eu estou sem dinheiro, meu Deus do céu, mas eu já sabia, porque a vida é assim mesmo. Aí apareceu o dinheiro na conta. Não é possível, não é possível. Não acredito, não acredito, não é possível. Porque a carne, ela consegue acreditar muito mais na maldade do que na bondade. Quando ela vê a maldade, é natural. Quando ela vê a bondade, não, estou desconfiado, não é possível. Alguém te dá um presente. Porque não é o dia do meu aniversário, está querendo o quê? Vai pedir alguma coisa. Moisés citou logo ao contrário. Não, você é um Deus misericordioso, compassivo, mas que não isenta. E engraçado que essa isenção do culpado nem está escrito aqui. Deus não disse aqui, eu não isento o culpado, mas Moisés acrescentou. Você é Deus que não isenta o culpado e castiga a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Agora dá uma olhada em Hebreus 8, os versículos 6, 7, 12 e 13. Agora com efeito, não sem efeito, mas com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas, porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Aí o versículo 12 ele diz, pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Você consegue enxergar que isso aqui é o oposto do segundo mandamento? Você consegue enxergar isso aqui? No segundo mandamento, eu sou um Deus compassivo, mas que quando desço a lenha, eu vou castigar até a terceira e quarta geração, até os bisnetos e trinetos. Mas aqui, das suas iniquidades eu vou usar de misericórdia e dos seus pecados eu jamais me lembrarei. É o oposto. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é a principal cláusula da nova aliança. Você está entendendo que não dá para você misturar os dois? Você consegue entender a incoerência que existe se eu começo aqui hoje a pregar sobre o Deus que castiga você até a terceira e quarta geração, e na semana seguinte eu prego sobre Hebreus 8:12? Você está entendendo que não tem como você fazer essa receita? Você consegue entender isso? Que não tem como? Que se eu misturar esses dois aqui, é como se eu estivesse misturando um ácido e uma base, vai dar um troço neutro. Não vai gerar algo mais ácido ou algo mais básico. Vai gerar uma coisa neutra. E uma coisa neutra é algo que não influencia nem para bem, nem para mal, nem para nada. É neutro. Não dá nada. Então, essa aqui, ele diz, quando diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido, está prestes a o quê? A desaparecer. A desaparecer. Deus mudou? Não, mas a maneira de se relacionar com o seu povo mudou da água para o vinho. Porque na antiga aliança ele tinha a interface da lei. Na nova aliança é a graça. Na antiga aliança ele se relacionava com servos, dominados pela natureza adâmica pecaminosa, com base na lei de Moisés. Na nova aliança ele se relacionava com filhos amados, que possuem uma nova natureza, a natureza do próprio Deus, e esse relacionamento é feito com base na graça. É totalmente diferente. Totalmente diferente. Você consegue enxergar essa baita diferença aqui? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nessa nova aliança, Deus é definido para nós como um Deus que é amor e como nosso Pai, nosso Abba, Pai, ponto final. A Bíblia, em lugar nenhum do Novo Testamento, Deus é definido como ira, como juízo. Deus é definido como Pai, como amor. Um Pai que é amoroso. Amém, gente? Segunda pergunta. Você tem ouvido que Deus te ama intensamente, incondicionalmente? Você tem ouvido isso? Eu estou perguntando o seguinte:
Você tem dado ouvidos a isso? Que Deus te ama de maneira incondicional? Porque você vai ouvir isso aqui, mas em outros lugares, ou televisão, rádio, internet, você vai ouvir que Deus te ama, mas não é muito. Ele te ama até um certo limite. Ele tem paciência com você, mas toda paciência tem limite. Deus tem paciência. Ele te dá uma oportunidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou. Até quanto eu devo perdoar meu próximo, Jesus? Até 7 vezes. Aí tem pastor que responde, claro. E Jesus disse, não. 7 vezes 70. Mas, engraçado, né? Que a lei diz o seguinte, a palavra diz o seguinte, que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça e não da lei. Não é isso que a Bíblia diz? Como é que tem pastor que prega que você pode estar debaixo do domínio do pecado se você abraçar a graça? Como é que tem pastor que sai por aí dizendo que graça é liberdade para pecar? Se o apóstolo Paulo diz que quando você está debaixo da graça, você não pode estar mais debaixo do domínio do pecado. Como é que pode isso? É porque é o famoso evangelho mixou. Botou na mesa de som, estou ouvindo aqui o evangelho da lei. Agora, e aqui, nesse outro canal, o da graça. Vamos fazer uma mixagem. Agora, pronto, agora misturou os dois. O que você está entendendo? Não estou entendendo nada, é um ruído danado. Lei para cá, graça para cá. Graça que Deus te ama, Deus te odeia. Deus vai te curar, Deus vai te matar. Mas está mixado. O evangelho da graça, mixado com o evangelho da lei. Você tem ouvido que Deus te ama intensamente e incondicionalmente? Você não pode dar ouvido a qualquer coisa que seja diferente disso aqui. Embora você vá ouvir muita coisa diferente disso aqui. Você tem recebido uma revelação do amor intenso e incondicional que Deus tem por você? Meu irmão, presta atenção aqui. Essa é a revelação mais importante que um cristão precisa buscar. A revelação mais importante que um crente precisa buscar não é o nome do anticristo, não é quem é a besta, não é saber quando Jesus vai voltar, se a tribulação, se a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da tribulação. Nada disso tem importância diante dessa revelação, que é a revelação mais importante que um crente precisa ter, a revelação do amor do Pai por você. A revelação do quanto Deus te ama, e Ele te ama incondicionalmente, intensamente, profundamente, totalmente, sem restrições, do jeito que você é, mesmo com todos os seus defeitos. Essa é a revelação mais importante. 1 Pedro 1 e 2, nos diz assim, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Essa palavra conhecimento, no grego é epignosis. A palavra conhecimento por si só seria gnosis, ou gnose. Então, para ser simplesmente conhecimento, deveria estar escrito assim no grego, graça e paz vos sejam multiplicados no pleno gnosis, de Deus e de Jesus. Mas não, o apóstolo Pedro escreveu epignosis. O que é epignosis? Epi, acima, gnose, conhecimento. Epignosis é um conhecimento que está acima do mero conhecimento intelectual. É estar plenamente inteirado, é revelação. O apóstolo Pedro está dizendo, graça e paz sejam multiplicados a você mediante a plena epignosis. Não é meramente um conhecimento intelectual. Não é simplesmente alguém que leu versículos bíblicos, mas alguém que ouviu e creu, e sabe, isso aqui é para mim, é assim que Deus é assim que Deus faz. Então, não é meramente, conhecimento intelectual a respeito de Jesus, muita gente até no mundo tem, eu sei que ele nasceu lá na Judéia, eu sei que ele nasceu na Galileia, eu sei que ele viveu durante 30 anos, e ele aos 30 começou o seu ministério, depois, mais 3 anos, ele foi preso, foi crucificado, ressuscitou no 3º dia, conhecimento intelectual, mas e revelação sobre Jesus, sobre o amor de Deus? É a coisa mais importante que você e eu precisamos ter. 1 João 4, 9 e 10 diz assim, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele nós vivamos. E nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Você está entendendo o que João está dizendo aqui? Não é
importância de você dizer o quanto você ama a Deus, mas a importância de você entender o quanto Ele te ama. Terceira pergunta: você tem ouvido que em Cristo, por causa da obra da cruz, você é livre? Você tem ouvido isso? Você tem dado ouvidos a essa mensagem, a esse entendimento? Eu não estou falando de pessoas que de repente vêm aqui e falam: gostei muito da pregação do pastor Fragalho, que bênção. O camarada cita umas coisas em hebraico, cita em grego, latim, em espanhol, fala a língua de Marte. Camarada, uns troços assim, uns troços que eu nunca vi. Legal. Mas depois a pessoa volta para ouvir o mesmo que ela ouvia antes. O que adiantou? Praticamente nada, ou muito pouco. Para ouvir a mistureba. Você tem ouvido que em Cristo, por causa da obra da cruz, você é livre? Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: isso é em Cristo. Eu sou livre. Aleluia. Gálatas 5, 1 e 4. Olha só o que tem. Eu acho que tem igrejas que os pastores nunca leram Gálatas. Ou se leram, disseram assim: não, isso aqui não dá para mim não, vou deixar esse livro aqui, bota durex nessas páginas aqui, para grudar, para quando eu abrir, pular já direto para o próximo livro. Mas Gálatas 5 diz assim para nós, versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois. Por que permanecer, pois, firmes? Porque se Paulo está aconselhando que você permaneça firme, é sinal de que tem alguém que quer rebocar você de volta para a escravidão. Se fosse simplesmente ser livre e ficou livre, está tudo bem? Esquece, vai viver. Não, fica firme nessa, meu irmão, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aí no versículo 4 ele diz: de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Quer dizer que quem está submetido a uma liderança ditatorial decaiu da graça? Por quê? Porque deixou de ser livre pensador para ser simplesmente um servo, quando você foi chamado para ser um filho. Pastor, mas a pastora até não convidou a gente para servir, mas é uma opção. Não é uma coisa que eu faço porque estou debaixo de uma ameaça. É algo que eu faço porque eu sei o quanto eu fui amado, então eu quero amar de volta. Eu sei que maneira Deus me serviu, então eu não posso jamais pagar a Ele por aquilo que Ele fez por mim, mas eu posso servir o meu próximo em amor, para que ele enxergue o amor desse Deus, o mesmo amor com o qual Ele me amou. Então, são perspectivas diferentes, mas que fazem toda a diferença, no final das contas. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. E o convencimento dos gnósticos, a falsa doutrina que invadiu as igrejas da Galácia, era convencer as pessoas de que elas estavam ainda debaixo da lei. Debaixo da lei, elas estavam debaixo de uma autoridade ditatorial. E que então o pastor falou, então tem que fazer, e que a liderança, isso e aquilo, você tem que guardar a lei de Moisés, e você tem que cumprir a lei, e você tem que guardar as tradições judaicas, e etc e tal. Para a liberdade é que nós somos chamados. Depois em Gálatas 3, nos versículos 11 a 14, o apóstolo Paulo diz assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo, ele viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, você decidiu viver debaixo da lei, então você não pode falhar em um preceito, tem que cumprir todos eles. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Gente, pare, pense, reflita, veja o que Deus já concedeu a você em Cristo. Não se deixe, não se convencer por falsos profetas, por falsos pastores, por falsos ensinos. Firme os seus pés, dê ouvidos àquilo que a palavra da fé e da graça dizem. Dê ouvidos a essa palavra, firme-se nisso, porque há uma competição ferrenha no mundo espiritual pelos seus ouvidos. Há uma competição tremenda hoje e agora pelos seus ouvidos, querendo que você conquistar, na verdade, o seu coração. Sabendo disso, como é que pode alguém dizer que um crente nascido de novo possui maldições hereditárias?
que nós acabamos de ler aqui, Cristo se tornou maldição. Como é que pode alguém pregar e ensinar para a igreja e a igreja acreditar que sobre um crente pode haver maldição hereditária? Como é que pode alguém chamar um genuíno filho de Deus de ladrão, porque ele deixou de dar um dízimo nesse ou naquele mês? Como é que pode? Ah, pode, pastor. Como? Com base na lei. Nós estamos debaixo da lei? Então ladrão é a mãe de quem falou. Desculpe a mãe de quem falou. Não tem nada a ver com a história. Em Cristo, você é livre para viver o melhor de Deus. Em Cristo você é livre para viver o melhor de Deus. Por causa da cruz, você não precisa viver escravizado a nada, a não ser ao próprio Senhor Jesus. Você precisa entender que tudo e todos que tentem te prender, te manipular, usando de artifícios diabólicos, devem ser confrontados pela verdade da palavra. Porque no final das contas, o que conta e o que interessa é a palavra. Quarta pergunta: você tem ouvido sobre a sua nova natureza em Cristo? Você tem dado ouvidos a isso? Saber quem você é em Cristo? O que você pode, o que você possui, quem você é em Cristo? O que Deus pode através de você, porque você está em Cristo? Você tem dado ouvidos aos ensinos sobre a sua nova natureza em Cristo? 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu gosto de uma outra versão que diz: eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Zerou. No dia que você recebeu Jesus, zerou. O seu passado para Deus, zerou. Ah, mas no passado eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fumei, eu roubei, eu menti, eu me prostituí, eu me envolvi nisso, naquilo. Quando você recebeu a Jesus, genuinamente, sinceramente, zerou. Você não fez uma cena para impressionar uma plateia. Você não levantou a mão para tentar limpar a sua barra com seus amigos, com seus parentes. Você aceitou Jesus genuinamente no seu coração. O seu passado para Deus, zerou. Zerou. Ele não fica olhando agora pensando o que aconteceu. Ah, pastor, e aquilo que aconteceu ontem? Dos seus pecados eu jamais me lembrarei. Mas foi ontem. Pois é, mas hoje, ontem mesmo Deus esqueceu. Ele não está baseando o que Ele vai fazer na sua vida com relação àquilo que você fez, mas com relação àquilo que Jesus fez por você. Aleluia. Efésios 2, de 1 a 6. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, não ontem, mas outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, não por obras, não por ações, nós éramos por natureza filhos da ira, filhos do diabo, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Zoe, a natureza do próprio Deus, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meu irmão, se isso aqui não der ousadia para você romper limites, não tem mais nada nesse mundo que vai dar. Ah, mas eu estou fazendo um curso de coaching. Não é por aí. Vai lhe ajudar um bocado. Mas você quer romper limites para valer? Faça o curso de coaching, não tem nada contra, estou até a fim de fazer. Deve ser uma benção. Mas isso aqui é que é o fundamental. Você precisa saber quem você é em Cristo. O que você pode em Cristo. O que Ele pode através de você. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo nós mantenhamos confiança, porque segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. 1 João 4,17, segundo Jesus é, nós somos nesse mundo. Não é à toa que a Bíblia chama você de mais que vencedor. Na cruz Jesus lidou com o problema do pecado da forma mais profunda possível. Ele aniquilou a natureza pecaminosa. Jesus na cruz não foi simplesmente perdoar pecados. Ele foi lá para fazer muito mais do que isso. Perdoar pecados, Ele já tinha perdoado um montão de gente. Na cruz Ele fez mais do que isso. Ele aniquilou a essência, a natureza, a origem do pecado. A natureza pecaminosa. A fonte
Ele foi lá e destruiu. Romanos 6,6, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Não diminuído, perdeu potência, perdeu força. Não, destruído. Destruído. Para que o corpo do... Você sabe o que é o corpo do pecado? O corpo do pecado é a natureza pecaminosa. Hamartia, no grego. A fonte, a origem de todas as coisas pecaminosas. Jesus, ele destruiu. E não sirvamos o pecado como escravos. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, e sim da graça. Meu irmão, fala, amém. Eu quero que você profetize para essa pessoa que está do seu lado. Você pode falar um para o outro, dizer: o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Você sabe o que mais me entristece? O que mais me entristece é quando eu vejo pessoas que ouvem isso aqui e têm a coragem de voltar para o mesmo sistema do qual Deus quer que elas saiam. Botam críticas na internet: não, esta palavra é do evangelho fácil, isso e aquilo. Quem são essas pessoas? São pessoas que estão satisfeitas em serem escravos do diabo. Pessoas pelas quais Jesus pagou o preço, derramou o seu sangue, enviou a sua palavra, levanta ministérios aqui, ali e acolá. Ele concede dons à igreja, pastores, profetas, evangelistas, mestres, para que esses ministérios levem a palavra da graça e a pessoa entenda a grandiosidade do que Jesus fez por ela, mas ela prefere continuar com aquilo que Moisés fez por ela. Meu Deus do céu, como é que alguém diante de uma obra maravilhosa que Moisés fez, pode optar por essa obra, se a obra que Jesus fez é maior e melhor? Por maior e fantástica que seja a obra que Moisés fez, a obra de Jesus é superior. O livro de Hebreus fala sobre isso, que a obra de Jesus, que Jesus é superior a Abraão, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior à lei, Jesus é superior ao tabernáculo, à arca da aliança, a tudo Jesus é superior. Mas como é que pode alguém focar a sua vida em Moisés, achando que está focando em Jesus? E focando a sua vida com base em Moisés. O pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não terá domínio sobre nós. Amém? Você pode gritar em alto e bom som: o pecado não terá domínio sobre nós. Aleluia. Romanos 5,1: justificado, pois, mediante a fé, quem eu sou em Cristo? Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Mediante a fé temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 9,26, a segunda parte: agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Cristo se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Hamartia. Não para bater, não para nocautear, mas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. O pecado no grego, hamartia, a natureza pecaminosa. É assim a tradução de hamartia, a natureza pecaminosa. Em Cristo, você é uma nova criatura, você é amado, justificado, você foi transladado das trevas para a luz do reino e do Filho, do amor do Pai. Você em Cristo é santo, não por obras ou méritos, mas pela graça. Pela graça. Portanto, quando você ouve que é um pobre, miserável pecador, essa é uma palavra que não corresponde à sua nova realidade em Cristo, mas é uma tentativa do inferno de minar a sua fé e te deixar prostrado sem avançar. É simplesmente isso, simplesmente isso. Grave essas 4 perguntas aqui. Se você não gravar, compra depois o CD, o DVD, anota, olha para essas perguntas e se questione vez por outra. O que você tem ouvido sobre... Opa, saiu Deus com letra minúscula aí, mas aquele Deus ali é letra maiúscula, tá? O que você tem ouvido que Deus... Você tem ouvido que Deus te ama intensamente e incondicionalmente? Mesma coisa Deus ali com letra maiúscula. Você tem ouvido que em Cristo, por causa da obra da cruz, você é livre? Você tem ouvido sobre a sua nova natureza em Cristo? Firme-se nessas verdades.
Porque o plano que Deus tem para a sua vida, ele é muito maior do que você possa pensar ou imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia!